Queridos amigos, é com imensa alegria que podemos partilhar reflexões de acréscimo ao nosso cotidiano na direção de percepções mais apuradas em face da contribuição que o Espiritismo pode oferecer. Portanto, um pouco de açaí em Brasília, no Planalto Central, para desfrutarmos de mais alegria. A vida sempre é uma dinâmica que se apresenta desafiadora. A sua conceituação, ela já traz em si mesma a perspectiva da dúvida, porque se levantarmos as várias ciências que estudam a vida, elas não dão conta de poder fazer valer uma compreensão da vida abrangente. É impossível, mesmo dispondo da biologia, que estuda a vida, e das ciências congêneres, poder definir o que é vida. É, efetivamente, uma palavra que suscita, inclusive, o desafio de não ter antítese, porque morte não é o ao contrário de vida. Morte, ela se contrapõe a nascimento. E vida é uma palavra que por si mesma se autodefine, porém, numa abrangência que nós ainda não conseguimos avaliar por hora. Assim, quando estamos vivendo, estabelecendo o nosso compasso existencial, nós ainda temos dificuldade de poder significar a vida que estamos experimentando. E não conseguimos avaliar bem os seus contornos. Por isso, é sempre importante buscar, na compreensão espírita, qual é o olhar que o Espiritismo nos oferece, a fim de guardarmos novos significados mais amplos para podermos conceituar a vida. Não foi sem razão que Gonzaguinha estabeleceu a música, que é um verdadeiro hino de louvor à vida. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão, é a batida de um coração, é uma doce ilusão, é maravilha ou é sofrimento? Lamento é sempre uma perspectiva de perguntas, de indagações. E ele segue na música, chamando-nos a atenção para a necessidade de podermos viver a vida. Mas ainda assim, dependendo do modelo que a gente se ajuste, nós não damos conta de poder dar à vida um significado profundo. Se a abordagem filosófica considera a vida o corpo, ela vai ficar emparedada no berço e no túmulo. E a visão materialista, ateísta, ela propõe a vida como se fosse um relógio. Cada dia que passa é menos um dia de vida. O relógio cronometra de uma forma pérfida, lúgubre, menos um dia de vida, menos um dia de vida, menos um dia de vida. É como se a vida fosse se escapando e como se nós fôssemos perdendo a capacidade de poder usufruí-la. Esse relógio do menos um dia de vida, faz com que o materialista estabeleça um movimento de compensação. Para compensar o menos um, ele busca o mais um. Então, ele procura otimizar a vida, ou seja, dormir menos, adoecer menos, não perder tempo com coisas que são banais,
fazer barba, por exemplo, depilar-se, são coisas... Então, essas coisas nos subtraem a vida, o gozo, o prazer, a gratificação de viver. Então, eles ficam ansiosos para estabelecer o mais um, para compensar o menos um dia de vida que vai a cada dia. Assim, por exemplo, um homem que tem 30 anos, um ser humano, uma mulher, um homem, ele olha para trás e diz, já foram 30 anos passados, já se foi 30 anos de vida. E se ele considerar, por exemplo, uma média de 50 anos para se viver, ele olha para frente e diz assim, eu só tenho 20 anos para viver. Então, ele busca o mais um ansiosamente, sofregamente. Ele não quer perder tempo com nada. Se ele tem uma dengue, uma gripe, ou algo que lhe ponha, por exemplo, em casa, isso é perda de tempo, porque ele está em casa, dormindo, acamado, e a vida está passando. Assim, ele fica muito angustiado com a vida, quando ele está vivenciando esses reveses. Se ele vai avançando em idade, e ele percebe que não gozou a vida como acha que deveria ter gozado, ele sofre mais ainda. E se ele tem 30 anos, achando que tem mais 20 para viver, e se tem o pai dele com 70, com Alzheimer, ele não liga para o pai, porque o pai já viveu 70 anos. Então, ele não vai perder tempo cuidando do pai, porque o pai já nem mais se dá conta de si mesmo. Então, ele é chamado, por exemplo, a fazer uma gerência da figura parental paterna ou materna, ou as duas, de uma forma muito superficial, porque ele não vai se envolver tanto. Quem é que vai ficar cuidando de um pai, de uma mãe, todos os dias, que já está desmemoriado? Para ele, então, colocar e asilar o pai numa casa, ou então contratar uma pessoa para cuidar, sem se preocupar muito, apenas com o aspecto financeiro, numa solidariedade estudada, isso é o comportamento lógico do materialista. Se ele é dominado por uma doença, e o médico lhe diz assim, ó, você tem mais 6 meses de vida, e se você fizer o tratamento aqui dentro do hospital, seriamente, o materialista, quando se vê dominado por uma doença incurável e tem o prognóstico sombrio, ele não tem por que esperar morrer, ele mata-se. Busca no suicídio a alternativa de liquidar o sofrimento, porque ele vai passar 6 meses no hospital sofrendo para quê? Do mesmo jeito que ele não titubeia em fazer a eutanásia no pai ou na mãe, que estão, por exemplo, no hospital, velhinhos, doentes, em coma. Ele promove a eutanásia, às vezes até escondida, para subtrair uma vida imprestável para um pai e uma mãe, que ele não vê nenhum objetivo de se manter aquela vida com aparelhos ou com medicamentos, ainda que a pessoa tenha vida psíquica não abordável, tenha neurologicamente esteja ainda vivo, ou seja, não é alguém que está com morte cerebral, mas é uma vida imprestável. Ele empurra para a morte. Essa visão do materialista é uma visão muito coerente com a própria doutrina que ele abraça. Se uma pessoa se interpõe à sua frente, ele não titubeia em passar por cima, se a pessoa quer impedi-lo de viver, porque nada pode lhe impedir de viver. E se é uma pessoa muito chata, atrapalhada, que se relaciona afetivamente, está lhe impedindo de ter liberdade, ele dá um chutão na pessoa, porque aquela não vai perder tempo com aquela pessoa. O materialismo, portanto, ele tenta otimizar o mais um de vida para compensar o menos um, mas sofre demasiadamente. Ele não é alguém que usufrui a vida, porque ele não está vivendo uma vida com uma concepção de transcendência. Ele vive o aqui e o agora, como se a vida fosse só o corpo físico. É o materialista, portanto, que funciona com esse tipo de relógio, menos o dia de vida, menos o dia de vida. Mas o espiritualista funciona de uma forma diferente. Se ele for um espiritualista dogmático, admitindo que a alma é criada no momento da concepção, e que depois da morte ela continua viva, indo para o céu ou o inferno, antigamente para o limbo também, ela, ou ainda para o purgatório, antes de ir para o céu,
Essa percepção de que a vida continua faz com que o religioso dogmático conceba a vida de uma forma diferente. Ao invés do relógio, que passa um dia de vida, é menos um dia, para o materialista, e o relógio funciona às avessas. Porque se ele pecar gravemente, o que vai acontecer com ele? Ele vai para o inferno. E ele não quer ir para o inferno. Ele tem que observar a divindade. Ele é espiritualista, acredita na imortalidade da alma em Deus. Então, ele tem que viver retamente, sem cometer um pecado, e sobretudo um pecado capital. Porque, se cometer um pecado capital, ele vai para o inferno. Então, a vida funciona assim, o relógio dele funciona assim. Hoje é mais um dia de vida. Hoje é mais um dia de vida. Viver é uma ansiedade, porque cada dia é uma ameaça que ele tem de cometer um pecado capital ou de errar gravemente. Ele, portanto, se tem 30 anos, ele olha para trás e diz assim: passaram-se 30 anos e eu não cometi um pecado capital, mas ainda faltam 20 para eu poder chegar no céu. Então é tormentoso, isso gera uma ansiedade. Imagine, por exemplo, você sendo alguém que pensa desse jeito, numa visão espiritualista dogmática. Agora, com a idade que você tem, se você morresse hoje, para onde você iria? Você ia para o céu? Cá entre nós. Só entre nós. Não tem jeito, não ia não. Agora, será que você ia para o inferno? O inferno eterno que consome e não mata, umas chamas que dilaceram, mas não destroem. Também seria injusto a gente ir para o inferno. Foi isso que fez o Papa Gregório criar o purgatório. O purgatório era para resolver a nossa questão, que é uma amostra da maioria da humanidade, que nem merece o céu, mas também não merece o inferno. Então ia para o escaldapézinho, o purgatório, e depois ia para o céu. Bastava que se ficasse orando. Aí entrava o comércio das indulgências, que faziam das religiões assambarcarem recurso, economia, poder. Então, a ameaça para o inferno e a criação do purgatório foi uma medida relativamente de bom senso do Papa Gregório, porque ele resolveu a maioria do problema da população mundial, que não merece o céu, mas, em regra, não cometeu um pecado capital, também não merece o inferno. A pessoa ia para o purgatório e depois, numa escala, depois ia para o céu. O povo aqui ficava orando, dava-se algumas contribuições à igreja correspondente, e a pessoa ia para o céu com uma conexão apenas, o purgatório. Então, a pessoa com 30 anos, se ela vê um pai sofrendo, ela não vai deixar de cuidar com o pai, porque isso é dever filial. Então, ela tem que cuidar do pai, mas ela também tem que cuidar direito, porque se ela não for cuidar do direito do pai, isso pode comprometê-la a ida para o céu. Então, ela cuida do pai, mas cuida por angústia e por medo de não ir para o céu. É uma pessoa que vive centrada no medo. Então, esse relógio, ele busca uma compensação. Hoje é mais um dia de vida. Hoje é mais um dia de vida. De angústia, a pessoa procura ao menos um para equilibrar. Ou seja, ela procura fugir da sociedade tanto quanto possível para não ser dominado pelo capeta, pelo demônio. Então, ela se afasta, não vai às festas, não vai aos bailes, não se mete com qualquer pessoa, não pisa aqui, não pisa ali. Ela se esconde, às vezes até vai para o claustro, na expectativa de ficar sem lesar, esperando que lesar o divino, as leis, esperando chegar o tempo da morte, para onde ela deveria ser remetida ao céu ou ao purgatório, depois ao céu. Essa é a visão da filosofia dogmática, espiritualista, na concepção que ela tem da vida. Se a pessoa tem uma doença incurável, por exemplo, foi acometida de AIDS, e o médico diz: olha, o seu quadro é tão grave, e tão grave, que na sua idade você só tem 6 meses de vida, ela agradece, porque tem só 6 meses para ela sair do corpo. Então ela naturalmente fica resignada, porque aqueles 6 meses é o tempo de espera para se conectar com o divino.
ela é movida pela uma paciência. Se ela não se contaminou por AIDS por um comportamento inadequado, ela fica feliz. Mas se ela se comportou de uma forma inadequada, ela fica atormentada pela culpa tóxica, que ameaça não deixá-la conectar-se com o divino. Essa é a visão da doutrina dogmática, espiritualista, no que tange à vida. São essas duas formas de pensar que coincidiram com Allan Kardec à época, quando trouxe o espiritismo à lume, à luz, na França e para o mundo, lá em meados do século XIX. Allan Kardec propôs, auxiliado naturalmente pelos espíritos, um jeito diferente de olhar a vida. O relógio do espírita é diferente, não é o menos um dia de vida do materialista, nem mais um dia de vida angustioso do dogmático. Para o espiritismo, o relógio funciona assim: hoje é o meu melhor dia de vida. Hoje é o meu melhor dia de vida. Se ele tem 30 anos, ele olha para trás e diz: tenho 30 anos de experiência. Se cometeu erros, ele transforma em lições. Se foram erros graves, ele converte em aprendizado. Se ele olha para frente, tem 20 anos, ele diz: que bom, que eu ainda tenho 20 anos para refazer algumas encrencas e para aproveitar a existência. Aproveitar mais a vida física, porque a vida, nessa perspectiva que foi apresentada nessa terceira via, a via de concepção reencarnacionista espírita, a vida não começa na concepção, como querem os materialistas e os dogmáticos espiritualistas. Ela antecede a concepção. O ser não nasce, ele renasce. E não termina na morte cerebral, como querem a filosofia materialista, nem tampouco num céu e inferno definitivamente situados, enquanto uma sorte que não pode ser mais mexida, removida, como querem a filosofia dogmática espiritualista. Para a visão espiritista, a vida começa antes, coexiste no corpo durante o período que se vive no corpo e segue-se para além do corpo. Porque a vida é eternal, não é terrenal. Mas você não vai para um céu e um inferno, tampouco para um purgatório ou um limbo, como se pretendia antigamente. Você continua vivendo em espírito, no mundo espiritual. E num processo de vivência, como se fosse uma espiral, você entra no corpo, vive, sai do corpo, volta para o mundo espiritual, entra no corpo de novo e você vai evolutivamente, reencarnatoriamente, fazendo a sua evolução dentro da vida, que é inextinguível, que não se acaba. Você entra no corpo, por assim dizer, e sai do corpo. O nascimento é um portal de entrada, o túmulo é um portal de saída do corpo, mas não da vida. Por isso, para o espiritista, ele diz: hoje é o meu melhor dia de vida. Hoje é o meu melhor dia de vida. Se ele é dominado por uma doença, e se o médico lhe aponta 6 meses, ele olha como um período que ele tem de purgação, que ele pode negociar com a própria consciência e com as leis cósmicas para elastecer, ganhando uma moratória, uma sobrevida, e vive aquele sofrimento sem se apegar a ele, para que aquela depuração não o transforme num Marte, jogando ele para um céu. Não, ele procura no sofrimento o aprendizado, mas não transforma o sofrimento em uma mortificação, como pretendem aqueles que vivem a doutrina filosófica dogmática. Sofrimento para o espiritista é aquele que vem na medida certa, nem mais nem menos. Não nega o sofrimento, mas não se apega ao sofrimento. Os materialistas, eles não suportam o sofrimento. Os dogmáticos, eles tomam o sofrimento como sendo uma designação divina. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou em muitas vezes, se apega ao sofrimento. Para nós espiritistas, não. Nem como os materialistas querem, repulsa o sofrimento. Se ele chegou, a dor chegou, acolha. Nem tão pouco como querem os dogmáticos, se agarrar no sofrimento. Sofrimento só na medida certa, dor
só o suficiente para você aprender a amar. Nenhum ponto a mais, nenhum ponto a menos. Então, nem apego ao sofrimento, nem repúdio ao sofrimento. A vida não nos economiza sofrimentos e dores. Acolhe o sofrimento, aprenda e vá embora. Não faça do sofrimento um estilo de viver. Mas não negue o sofrimento, porque se você nega a dor se transforma numa dor doída. E aí o sofrimento se instala. Essa é a percepção do relógio do espírita. Hoje é o meu melhor dia de vida. Hoje é o meu melhor dia de vida. Hoje é o meu melhor dia de vida. Não é nem amanhã, nem ontem. Não será tão pouco depois quando ele morrer. Eu não vivo a vida para ir para o nosso lar. Eu vivo a vida para usufruí-la no aqui, no agora, sabendo que o meu futuro diz respeito ao que eu estou fazendo no aqui, no agora. O nosso lar, ou qualquer colônia espiritual, é consequência. Eu não vou estar vivendo uma vida olhando apenas para o futuro, angustiado no presente. A angústia que sente o materialista e a ansiedade que sente o espiritualista dogmático encontra no espiritismo a sua exclusão. Nós não precisamos ficar angustiados porque o tempo já passou e nem ansiosos porque ainda tem muito tempo para viver. O ideal é presentificar-se, viver o presente como sendo realmente uma dádiva e usufruir a vida, fazendo o seu melhor aproveitamento dela, fazendo dela uma experiência gratificante. Se o pai está doente, nós cuidamos do pai, porque sabemos que ele está no nosso circuito existencial e faz parte do nosso projeto de vida em comum dentro do circuito familiar. Se ele não está descerebrado, está doente, nós cuidamos, não apressamos a morte, porque a eutanásia ativa, ela é um crime, ela abrevia a desencarnação. Nós assumimos a posição do Criador, tirando a pessoa do corpo, antes do tempo. Todo o tempo que a pessoa tem no corpo é importante, por isso, nós valorizamos o menor tempo que seja, assumindo de que a vida tem o seu tempo certo para você desencarnar. Esse olhar do espiritualista faculta respeitarmos o sofrimento. E se ele tem Alzheimer, ele tem como um processo depurativo. O espírito, com o cérebro comprometido, confunde-se no processo da desmemoriação, mas em espírito ele está aprendendo. Ele está se liberando de mazelas, jogando para o cérebro. Ele não está, portanto, vivendo uma vida imprestável. Aquele corpo é um mata-borrão que está absorvendo as energias malsãs e o espírito está se tornando mais saudável, mais elegante, melhor, porque o sofrimento que vem, inevitavelmente, ele é bom. Ele não é bom se eu gero o sofrimento, porque é desnecessário. Mas se ele surge enquanto doença, ou se a vida se alonga na senilidade com alguma enfermidade, ela é saudável para o espírito fazer depurações pendentes de outras existências. Então, o olhar do espiritista, ele passa a ser um olhar mais formoso. E quando se trata do suicídio, se para o materialista ele acha que é o seu processo de libertação, e Allan Kardec haveria de dizer que ele é coerente com ele mesmo, nada obstante não seja coerente com a verdade. O dogmático não promove o suicídio, porque se promover, vai para o inferno. E não tem como mais recuperar a relação com aquele ente querido, salvo se você escolher ir para o inferno junto com ele. E uma mãe amorosa talvez faça isso. Haverá de repudiar o céu que Deus lhe confere, porque ele não perdoa o seu filho que cometeu o suicídio e projeta-se no suicídio para ficar perto do filho, a fim de tentar diminuir a sua dor. Eu vi isso na minha cidade, quando alguém caiu, projetando-se do prédio, e a mãe foi com um representante de uma religião dogmática e disse o que é que ela podia fazer, porque ela nem podia orar pelo seu filho, porque o seu filho, porque cometeu o suicídio, o pecado capital, estava no inferno. E aquele homem cristão, emparedado pelo amor daquela mãe, que questionava a divindade que colocava o filho definitivamente no inferno, segundo o olhar da filosofia espiritualista dogmática, ele, sensibilizado pela mensagem cristã, disse assim: não, nós vamos orar por ele,
e vamos oficiar cultos em memória dele para que ele se liberte. Mas ele não se suicidou, disse a mãe. Sim, mas ele se jogou do edifício. Na queda, ele se arrependeu. E se ele se arrependeu, ele está no purgatório. E se ele está no purgatório, vamos orar por ele, oficiar os cultos, que ele vai para o céu. Ele deu um jeito, fez uma maracutaia na doutrina dele e empurrou para o céu o filho suicida. E aquela mãe ficou naturalmente consolada, porque ele era um representante importante daquela religiosidade. Aquele homem foi cristão, muito embora a doutrina que ele abraçasse não tivesse a mesma visão cristã que ele tinha, mas ele foi muito mais sábio. Eu nunca entendi muito bem como é que as pessoas acomodavam isso dentro de si mesmas. E eu tenho uma companheira que trabalhou longo tempo e até hoje é nossa amiga, trabalhava em casa, nas atividades domésticas. Ela se chama Domingas. E eu me intrigava, porque Domingas tinha muito apreço por mim. E ela era de uma religião dogmática. E um dia ela me convidou para ser padrinho do casamento dela. Vejo como ela tinha apreço por mim. Eu seria o padrinho, a minha mãe seria a madrinha. Eu disse para ela, Domingas, mas não dá certo isso, porque eu sou de outra religião. Lá, o cidadão que coordena a tua religião vai querer que eu me entregue a Jesus, eu já me entreguei, vai ser uma confusão, esse teu casamento não vai terminar bem. Ela ria, porque eu fazia isso de uma forma a tentar demovê-la do convite, procurando declinar de uma forma bem-humorada, mas ela dizia, não vai acontecer isso, o senhor não vai precisar se expor. Eu disse, olha lá, Domingas, olha lá, porque se acontecer alguma coisa, tu sabes como é que eu sou espírita, eu já estou perdido com Jesus de um outro jeito. E ela ria, e eu disse, você tem tantos irmãos em crenças, por que você me convidou? Aí ela me matou com essa frase, ela disse, se eu convidei o senhor, é porque é o senhor. Aí mexeu na minha compaixão, eu disse, tudo bem. Aí fui eu e a minha mãe, uma igreja bonita, longa, eu sentei no último banco, porque qualquer coisa eu saía correndo e ia embora. Me salvava, né? Mas foi um casamento lindo. De fato, aquele que coordenou o cerimonial, na posição do religioso, o fez com muita elegância. Nós não ficamos expostos. Depois tivemos que assinar lá um livro apenas. Foi a única coisa, assinar um livro. E foi uma coisa muito bonita, uma cerimônia muito bonita. Isso é só para mostrar o apreço que ela tinha por mim. Então, num dia, eu disse, querendo entender essa questão dogmática, filosófica, e o inferno, eu disse assim para ela, mas olha, Domingas, se eu morrer, tu acha que eu vou para onde? Ela estava lavando a louça, ela disse, para o inferno. Assim, sem cerimônia. Eu disse, mas Domingas, aí eu comecei a fazer, incorporei um político e comecei a fazer os argumentos bem feitos, exagerando um pouquinho, mentindo um pouco. Aí eu comecei a dizer, olha, tu vês como eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, me esforço para burro. Aí ela disse, não, o senhor está enganado através de Kardec. Kardec, ele é exatamente o seu engano que lhe distancia de Jesus, é a face de Satanás. O senhor está dominado pelo Satanás. Se o senhor verdadeiramente se entregar a Jesus, o senhor será liberto. E como o senhor é líder, o senhor vai levar toda a sua família. E todos irão para o céu. Eu disse, mas eu já entreguei a Jesus. Me entreguei do meu jeito. O senhor pensa. É Satanás com seus disfarces. Esse Allan Kardec não está com nada. Ele, efetivamente, ele é a face de Satanás enganando o senhor. E aí eu fui, porque eu estava construindo raciocínio para ver como é que ela pensava. Eu disse, e a tua mãe? Se ela morrer, ela vai para onde? Para o inferno também. Quer dizer, era uma coisa assim, bem bate-pronto, né? Aí eu peguei, fui e fiz o raciocínio que eu gostaria de fazer. Muito bem, eu vou para o inferno, mas eu vou me juntar com a tua mãe e nós vamos gritar, Domingas, olha o inferno, as chamas estão me lambendo, mas não me consome. Domingas, eu estou sofrendo. Domingas, aí eu quero ver se tu vai ser feliz no céu. Ela ria. Eu disse, vai, então tu és uma desalmada. Tu não me gostas, nem a tua mãe, que é tua mãe. Nós dois fazendo um coral do inferno para o céu e tu feliz. Ela disse, não, eu vou lhe explicar. Quando a gente morrer, a gente vai ficar esperando o juízo final.
E quando vier o Senhor, Ele fará despertar aqueles que estão mortos em sono, aqueles que se entregaram a Ele em vida, Ele vai despertar e vai anular todas as lembranças. Então eu não vou lembrar que o Senhor é o Senhor, que a mamãe é a mamãe. Simples assim. Aí eu entendi como ela entendia, e o meu objetivo não era questionar a fé dela, eu queria entender como é que ela entendia. Se isso a satisfazia, tudo bem. E um outro dia eu estava almoçando e disse assim, Domingas, ela dizia que é a fé que salva, e eu dizia que é a caridade que liberta. E aí nós ficávamos discutindo sobre fé e caridade. Aí eu peguei e disse, então te joga do edifício com fé que tu não vai morrer, e tu morre ou não morre? Ela me olhou assim, estava passando a roupa. Ficou me olhando, disse, a resposta está aqui, doutor Alberto, a resposta está aqui, mas não dava resposta. Aí acabei de almoçar, quando eu estou já deitado, fazendo aquela cesta paraense, daquele sol gostoso, depois daquele açaí cheio de chibé, de farinha, que eu já estou quase no sono, ela bate na porta, que é Domingas, entra Domingas. Ela abriu-se, doutor, eu ia morrer se me jogasse do prédio, porque isso não era a vontade do Senhor, e fechou a porta. Esse é o pensar de uma pessoa que está filiada à doutrina dogmática. A proposição espírita é diferenciada, no sentido de que a vida ela é muito maior. Se alguém projeta-se para o suicídio, a sua vida definitivamente não está selada, enquanto sorte para sempre. Ela está apenas saindo do corpo e experimentando um dos atos mais infelizes que alguém pode cometer, que é subtrair a existência corpórea, porque não pode ser reversível para a mesma existência, mas terá a oportunidade de buscar um novo corpo e recomeçar. É natural que o recomeço será de acordo com a vida que teve, e se ela malbaratou, estragou, dilapidou o patrimônio corpóreo, ela vai receber esse patrimônio do jeito que ela deixou, ou seja, lesado, destruído, alterado. E essa ocorrência, no entanto, não fala colocar no inferno eterno, mas dá a oportunidade de um recomeço, mas isso não lhe subtrai a dor do sofrimento de alguém que comete o suicídio. O suicídio é um dos atentados mais grandiosos que podemos cometer contra a vida física, contra a existência corpórea. É a atitude mais tola, porque ela não gera nenhuma positividade. O Espiritismo, ele não demonstra isso através de uma teoria simplória, ele demonstra isso através de uma ciência que apresenta os fatos. Allan Kardec teve a oportunidade, na construção do livro Céu e Inferno, de demonstrar a pesquisa que ele fez de campo, estudando as pessoas que morriam, e dentre elas, aquelas que se haviam suicidado. E ele coloca lá os suicidas, que são as experiências materiais, o fato, que trazem os documentos mostrando que o suicídio em nenhuma circunstância ajuda a ninguém. A ninguém. Trabalhando nessa área, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar o suicida na reunião mediúnica, depois de ter dele destruído o corpo, e os familiares que ficam sequelados pelo suicídio. Naturalmente que é uma dor que se arrasta, porque quando alguém se suicida em casa, é muito difícil os familiares não se sentirem culpados. E eles arrastam dentro de si essa culpabilidade que se transforma em remorso e muitas vezes faz com que um outro familiar faça o mesmo caminho, quando não tem uma doutrina que lhe esclareça acerca da vida após a morte e das consequências do suicídio. Porque uma mãe que vê-se o seu filho suicidando e indo para o inferno, é compreensível que ela também se mate para encontrar o filho no inferno, já que Deus não tem amor de dar uma nova oportunidade para ele. Aliás, isso é uma afronta à divindade, que é toda misericórdia, que é toda condescendência,
não dá uma segunda chance a um filho que comete o delito do suicídio. Qualquer um de nós, a pessoa mais cruel que cometa o crime mais grave, nós somos capazes de ser indulgentes e dar uma oportunidade de recuperação, mas Deus não dá. Se uma pessoa se suicidou, está para o inferno definitivamente. Isso é um absurdo, porque coloca Deus abaixo dos homens que somos imperfeitos e que somos mais misericordiosos do que a divindade. E nem podemos comparar esse Deus a uma mãe, que será capaz de repudiar esse Deus e se transformar numa deusa e construir leis mais sábias para regularem o cosmos, o universo. O Espiritismo deveria, portanto, apresentar essa divindade desse jeito, e com os fatos, e fazendo-nos entrever de que o suicídio não é apenas um ato de alguém que se compromete, ele é uma atitude que envolve um grupo, mas não só o grupo familiar, ele envolve a sociedade por inteiro, de que a desencarnação pelo suicídio, ela precisa ser considerada como um ato que sistemicamente tem motivos de responsabilidades por aquele ato infeliz, até o escritor que escreve uma obra induzindo as pessoas ao suicídio, que faz uma literatura pessimista, que empurra as pessoas para a depressão, e os depressivos muito facilmente pensam em suicídio e às vezes tentam e cometem o suicídio, alimentados por uma literatura pessimista, triste. Esse escritor tem responsabilidade no suicídio que aconteça na Terra em função de um leitor que consumiu a sua obra como um veneno, que lhe impulsionou para a queda. Assim, quando nós olhamos para o suicídio, nós observamos o quanto o Espiritismo tem a nos contribuir no cotidiano das nossas vidas. Allan Kardec trouxe vários exemplos para mostrar que, em circunstância alguma, vale a pena. Do pai, por exemplo, do filho que fora chamado a servir na guerra da Itália, e o pai se mata para que o filho, sendo filho único, e a esposa ficando viúva, ele então ficasse impedido de ir para a guerra. Ele fez isso por amor, mas comunica-se na sociedade parisiense e demonstra o seu sofrimento, porque ele não conseguiu ser fiel à lei divina e assumiu o ato de romper com a sua existência. A sua fé foi pequena, porque quem sabe, diz o pai, comunicando-se na sociedade de Paris, mediunicamente, o meu filho não devesse ir para a guerra e não morresse. E quem sabe, não estava no programa ir para a guerra. Então ele se antecipa, mata-se para que o filho não vá para a guerra, mas gera um sofrimento para o filho, para a esposa, muito maior do que ele podia avaliar. Um outro caso que Kardec traz, partindo desse olhar menor, é da mulher que é apaixonada pelo homem, mas se acasalou com o outro em função dos processos familiares. O outro, vendo que aquela mulher não lhe pudera conceder as núpcias, casa-se com uma outra pessoa, para tentar aliviar a tensão daquele amor que não havia correspondência. Não pôde ser correspondido. Era um amor correspondido, mas não pôde ir a ponto do casamento. E eles convivem próximos, porque o esposo daquela mulher era amigo do seu ser amado. Na posição de amigos, eles passam a conviver, mas a tensão da paixão de um pelo outro, do amor de um pelo outro, chega a um ponto que eles ficam na ameaça de cometer a traição. Então os dois decidem se matar, para não traírem, e se matam. E deixam uma carta dizendo pelo que se matavam. Se matavam para não trair os afetos. E pediam que fossem colocados na mesma cova. O esposo daquela mulher, quando chegou, leu a carta, o suicídio, fez a vontade daqueles que foram os suicidas, colocou na mesma cova. E Allan Kardec, quando recebe a comunicação dela, que vem por primeiro, da mulher, ela fala que ela não encontrou o seu ente amado. Mais do que isso, não conseguia ouvi-lo direito, porque ele tentava atenuar o seu sofrimento através da consolação, mas ela não ouvia, presa na escuridão
presa no seu sofrimento, na sua angústia pós-morte, vivinha sem o corpo. Depois se comunica ao esposo, ou por outra, o amante, mas que também vive as circunstâncias similares. Em seguida vem o benfeitor espiritual e orienta a sociedade de Paris, falando daqueles dois que faliram diante da provação, ao optarem pelo suicídio, e que eles deveriam se recuperar através do sofrimento do não encontro, em função da atitude que cada um fez de abrir mão do próprio corpo pela via do suicídio. Viveriam no mundo espiritual sem se encontrar desejando, e mais do que isso, eles só se recuperariam quando reencarnassem, e através das reencarnações, eles reencarnariam pressentindo um ao outro, desejando se encontrar, mas sem se encontrar. Muitas pessoas trazem isso. Eu sei que eu tenho um grande amor, mas eu não sei onde está esse grande amor. Às vezes esse grande amor está impedido de ver você, e você impedido de vê-lo, porque tem uma tragédia atrás, o desejo de reencontrá-lo, o pressentimento de que ele existe, falo você aprumar a alma e corrigir essa pendência interna, fazendo-se merecedora de encontrá-la só lá mais adiante. Aliás, foi isso que aconteceu com Dona Ivone Pereira, que encontrou o seu grande amor através do Esperanto, nas comunicações de cartas, e esse grande amor estava no outro lado, no outro país. E quando ele foi ao Rio de Janeiro para encontrá-la, ela chegou a atender o telefone, e quando ele perguntou por ela, ela disse que era a tia e que ela, Ivone Pereira, não estava lá na casa, tinha saído. E evita encontrá-lo porque não daria conta de encontrá-lo. Ela, então, impede que esse encontro se dê, mas sofreu uma vida inteira até que desencarnasse e pudesse reencontrar o seu grande amor correspondido, o grande amor correspondido, que ao seu turno só pôde encontrá-la no mundo espiritual. E nós sabemos que a história de Ivone Pereira, vivendo essa experiência, estava relacionada ao suicídio repetido, cometido mais vezes. Porque toda pessoa que comete o suicídio, ela tem uma tendência a fazer de novo. É a tentação. E por que ela tem a tendência? Porque ela criou um automatismo. E ela precisa segurar, é a tentação. E ela, então, ao conter-se, ao segurar, ela impede de cometer o suicídio e vai diminuindo aquela tendência ao suicídio que foi criada a partir de um suicídio ou mais de um suicídio em existências anteriores. Nós vamos enfraquecendo. Uma vez o garoto foi levado ao Chico, e ele era cego, mudo e surdo. E os médicos queriam amputar, e não tinha os braços, os médicos queriam amputar as pernas. Era um sofrimento atroz, e a mãe disse para o Chico, os médicos querem amputar as pernas, o que é que você acha, Chico? E o Chico disse, os espíritos estão sugerindo que você siga a orientação do médico. A mãe foi, os amigos do Chico, mas Chico, que história é essa? Uma criança cega, muda, surda e sem os braços, ainda vai perder as pernas? Aí o Chico disse, esse espírito, segundo Emmanuel, ele vem se suicidando há 10 encarnações seguidamente. A cada encarnação ele vai limitando o corpo físico, porque lesa o corpo espiritual. E quando ele renasce, ele repete o suicídio. E agora, nessa encarnação, ele rogou a misericórdia divina que impedisse de cometer o suicídio. E para que ele pudesse se manter no corpo o maior tempo possível, diminuindo o condicionamento muito forte dele do suicídio, cometido em 10 repetições. Aí Chico diz, e Emmanuel diz que ele, a despeito de não falar, de não ver e não ter os braços, ser mudo e surdo, ele já está pensando em procurar uma ponte para se jogar dela. Então, a gangrena que surgiu nas pernas era para cortar as pernas, conforme a solicitação do próprio espírito antes de reencarnar, para que ele ficasse no corpinho, era um garoto, para que ele ficasse aquele espírito do corpo mais tempo, para diminuir a tendência ao suicídio. Vejam, nesse caso,
como a misericórdia divina funciona. Você tem o livre-arbítrio para se lesar, mas tem a responsabilidade para encontrar as consequências do seu ato. E essa consequência, naturalmente, vem ao lado das pessoas, ou que foram cúmplices do seu suicídio, da sua queda, ou que são pessoas que amam muito você e escolhem receber você para ajudar você no caminho de volta ao equilíbrio, da valorização do corpo, dentro da existência na grande vida. Mas o suicídio, ele não está distante daqueles que estamos aqui, porque não tenhamos em casa nenhum evento dessa ordem, ou na nossa parentela. Ele nos diz respeito a todos, porque dependendo da nossa atitude, a gente empurra as pessoas para o suicídio ou para a vida, empurra para a queda ou faz com que elas se levantem. E Kardec demonstra isso claramente, quando na Sociedade de Paris, 20 dias depois de um suicídio, é recebida uma mãe. Essa mãe, ela foi fazer uma compra na padaria e não tinha dinheiro, e ela quis comprar um pão fiado. E o padeiro não quis vender um pão fiado. Ela então negociou comprar meio pão fiado, porque não tinha dinheiro. O padeiro não quis vender meio pão fiado. E ela pediu então 1 libra de pão, um pedaço de pão fiado. O padeiro não quis. Quando o padeiro saiu, ela pegou um pão e furtou o pão e levou o pão. E quando ela está em casa, abrindo o pão, cortando o pão com a faca, batem na porta, era um agente da delegacia. O padeiro tinha denunciado o furto do pão. Ela atende, o agente diz que o padeiro tinha denunciado, ela diz que sim, que ela tirou o pão, e ela pede licença para trocar de roupa. Ela vai no quarto e começa a se demorar muito. O agente, muito embora não concordasse com o padeiro, tinha que levá-la à delegacia. E porque ela demorasse muito, ele entrou e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ela estava no chão. Com a mesma faca com que ela cortou o pão, ela cortou o corpo. Estava morta. 20 dias depois, na Sociedade de Paris, esse evento aconteceu na Prússia renana. Está na Sociedade de Paris, alguém lê o noticiário no jornal e propõe que esse caso que eu acabei de narrar, que era justo que se pudesse evocá-la. Nada obstante, só a leitura fez com que ela se aproximasse. E Kardec diz que para que chamemos um espírito, não basta evocá-lo, basta em pensamento se conectar com ele. E não precisa ser médium. Ela se comunica e diz do seu sofrimento. Coloca que ela faliu, mas que Deus estava a perdoando. Porque ela era uma mãe que se matou por amor aos filhos. Porque se ela não tinha dinheiro para pagar o pão, e se ela não tinha trabalho, era melhor que ela morresse, porque se ela morresse, os filhos seriam abrigados pelas instituições do Estado, e não passariam fome, viveriam melhor do que estavam vivendo com ela. Então ela mostra que a falta de fé dela fê-la suicidar, mas diz que os benfeitores espirituais estão a consolando. Ela diz como esses espíritos protetores, eles me consolam, me animam. Deus me perdoou, mas eu tenho que voltar para silenciar a falta que eu cometi. Depois, o benfeitor Lamennais se comunica e faz uma análise do caso. Ele diz que o padeiro era mais culpado do que ela, porque era o padeiro cruel, que não cedeu o pão, e ele tinha uma responsabilidade superior naquele crime em relação a ela, porque não cedeu um pão para aquela mulher, e a denunciou, não foi só ceder, denunciou. Então ele diz que quando alguém comete o suicídio, empurrado pela sociedade, a responsabilidade é da sociedade, e de que Deus
não julga os seus filhos sem considerar as circunstâncias, o tempo, a intenção, e de que aquele padeiro era muito mais culpado do que aquela mulher que tinha cometido o suicídio. Veja que a análise espírita, ela não é uma análise rasteira. Quando alguém se suicida, nós não sabemos pelo que aquela pessoa se suicida, os atenuantes que ela tem. E não sabemos que, às vezes, do lado daquela pessoa tem alguém que impulsionou ao suicídio e que tem mais responsabilidade do que o próprio suicídio nas consequências do suicídio. Ele narra um outro caso muito interessante de um sapateiro lá na França. Ele se apaixona por uma mulher, se vincula a ela, está no processo para casar e, de repente, tem uma discussão boba e eles interrompem a relação. Ele volta, pede desculpas, mas a noiva não lhe cede, não lhe desculpa. Ele insiste, suplica, volta outras vezes e, depois de tanto fazer sem conseguir que ela cedesse, ele vai uma vez mais e pede para que ela definitivamente volte ao relacionamento com ele. Já estava aprumado o casamento e ela rejeita. E então faz-se um silêncio. Ela pensa que ele foi embora, mas não teme abrir a porta. Estava na porta da casa dela. Espera. Depois de 15 minutos aproximadamente, alguém bate na porta gritando. O sapateiro, com uma faca, ele impulsionou a faca no coração e se matou ali mesmo. Se comunica depois, na Sociedade de Paris, e fala do seu sofrimento. Ele se matou no impulso, ele não tinha programado o suicídio. E os espíritos benfeitores analisam que quando uma pessoa suicida-se no impulso, ela tem menos responsabilidade daquele outro que programa. E ele faz uma análise interessante. Ele mostra que aquele homem se matou por amor. Ele haveria de sofrer como estava sofrendo, mas ele deveria se recuperar. E aquela moça, ela tinha mais responsabilidade do que ele, porque ela não o amava, mas alimentou o sentimento. E ela, quando teve a oportunidade de se descartou inconsideradamente, de que a responsabilidade dela no delito dele era maior do que a dele, que se matou no impulso, suicida. Então, vejam como é a contabilidade cósmica, avalia as nossas consciências para verificar o grau de responsabilidade. Por isso, às vezes, a gente recebe uma mulher ou um homem e a gente não sabe pelo que a gente tem tanto cuidado com ele e qualquer coisinha ele ou ela querem se suicidar. Às vezes é o ex do passado que a gente empurrou. E agora a gente vem na posição de esposa, de esposo, como um enfermeiro espiritual, cuidando daquela pessoa. E a gente não sabe de onde vem tanta dedicação. A gente pensa até que é amor. E não é amor, é culpa. Misturada com amor. Porque a gente sabe que se aquela pessoa tende ao suicídio, o suicídio dela tem a ver com um ato anterior de que você a empurrou para o suicídio. E por isso você é tão tolerante, tão condescendente, tão paciente. Então, quando essas circunstâncias acontecem, cuidado, porque você não sabe a história daquelas almas que se entrelaçam naquela circunstância. Não dê um palpite assim superficial. Você não sabe o que está por trás daquela ocorrência. Porque na nossa vida, nós reencarnando, a gente traz uma parte da nossa história. E muito dela vem inconscientemente. O que faz nos entrever, numa análise da consciência, das nossas tendências e impulsos, o que está para trás. Mas é importante considerar que em qualquer circunstância, a vida tem que ser louvada, apreciada, admirada e respeitada. E se é verdade que há o suicídio, que logo se apresenta como uma grande decepção, porque a maior dor do suicídio, inicialmente, é a decepção, é o desapontamento, a pessoa não morre. E a segunda é a culpa, que vem depois do desapontamento, da decepção de não ter morrido. Há suicídios indiretos, aonde a gente vai se matando aos poucos, através de comportamentos, de atitudes, que vão aniquilando o nosso corpo. São suicídios disfarçados, através de um fumo,
demasiado, do álcool exagerado, da alimentação desconcertada e de outras tantas manifestações comportamentais que nos levam à exaustão, o exaurimento do corpo, fazendo com que as nossas forças energéticas, a nossa vitalidade, ela possa ir minguando. E aí vem a morte, numa enfermidade que só chegou porque a gente criou a enfermidade. São os suicidas indiretos, que se matam por excesso de explosões, de agressividade, não só por excesso de colesterol. São os suicidas que se matam em função do cultivo de uma tristeza crônica, que os levam a minar as resistências orgânicas, ora experimentando tristeza, ora aprofundando para a depressão, sai da tristeza, mas não fazem grande esforço para transformar a tristeza num espaço de reflexão a fim de crescerem. Gostam de ser tristes, cultivam a tristeza e minam a sua imunologia, gerando espaço para que enfermidades se estabeleçam. Assim, há suicídios diretos e há suicídios indiretos. O Espiritismo nos conclama a que possamos valorizar o nosso corpo. Hoje é o meu melhor dia de vida. Hoje é o melhor dia de vida do meu filho, do meu pai, do meu irmão, da minha esposa, do meu esposo, do meu vizinho. Não façamos nada que possa macular esse dia, impulsionar o outro numa construção do dia a dia, a que ele possa desprestigiar a vida, desconsiderar a vida, desde a vida intrauterina no embrião, até a vida que está lá na sala de UTI, aparentemente imprestável. Qualquer manifestação de vida é vida que tem que ser abençoada, mesmo que seja um feto que venha sem parte do encéfalo, portanto, os chamados anencéfalos, que vivem apenas alguns dias. Esses espíritos foram aqueles de Joana de Ângeles que se projetaram das alturas ou que deram um tiro na cabeça. E agora renascem durante 9 meses e alguns dias, recuperando a sua saúde espiritual, perispiritual, através de um corpo que funciona absorvendo essas distorções. Eles desencarnam cedo e ficam melhores, em condições de modelar um novo corpo, agora com possibilidade de ter uma vida mais longa. São ex-suicidas que renascem em corpos esfrangalhados e que precisam ser acolhidos para que eles possam transformar os seus corpos em instrumentos terapêuticos e em verdadeiras lições para o seu crescimento espiritual. Qualquer suicídio, por melhor que seja a intenção, é negativo. Mesmo do homem fanático, hoje nós temos visto isso no mundo, o terrorista, ele se explode para, em nome de Deus, matar os ímpios. Destrói-se, é um suicídio, e destrói os outros, é um assassinato. Saem do corpo de uma forma pavorosa. Haverão não só de enfrentar as consequências pós-morte, mas também as consequências em outras vidas. Mas as consequências do suicídio variam ao infinito, desde a decomposição cadavérica, quando alguém planeja o suicídio e o faz de uma forma fria e calculada, apegado que vive a matéria, negando a divindade, até aquele outro que pula do edifício achando que vai voar, num surto, numa alucinação, num delírio, e que destrói o corpo, mas não tem a responsabilidade, porque não teve a intenção de matar-se. Foi um louco que achou que tinha asas e podia voar. As consequências para esse é diferente daquela outro que planeja o suicídio e comete friamente, destruindo o corpo e lesando o seu corpo perispiritual. O Espiritismo, portanto, é essa doutrina formosa que nos ajuda a respeitar a vida de qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer circunstância em que ela se apresente. Do jeito que a vida se apresenta, ela precisa ser respeitada, porque nós estamos alinhados com o pensamento de Jesus, que diz que veio para dar vida e abundância.
e de que efetivamente a vida transcende o túmulo quando, depois da crucificação, assassinado que foi, ele ressurge, mostrando de que a vida não é um fenômeno corpóreo, biológico, é um fenômeno da alma. A alma é não pode operar a inexistência, porque ela é para a eternidade. Dizia um amigo, certa feita, numa crise de conflito, ele disse: é incrível, nem posso me suicidar, porque eu sei que se eu me suicidar, eu vou me manter vivo. A minha escolha era pela inexistência, eu queria matar a minha alma. Mas ele tinha sido evangelizado na casa espírita, então ele sabia que a morte não existia. Então ele dizia: que droga de lei é essa, que não me dá o direito de me matar em espírito? O cara era muito orgulhoso, muito danado, porque a gente, é uma arrogância nossa querer reformular as leis cósmicas. Ele questionava Deus, porque em terapia, as encrencas normalmente são com os nossos pais, mas a encrenca dele não era com os pais dele, a encrenca dele era com o divino. Era uma encrenca grande, não era uma briga pequena. E eu olhei para ele e digo assim: eu tenho a impressão, porque para ele não tinha ninguém que prestava. Ele disse, até Jesus. Disse, mas vê Jesus. Então, o que é que ele fez? Olha, está aí o mundo como está. Mataram ele, não adiantou de nada. Então ele era assim. Então um dia eu olhei para ele e disse assim: eu tenho a impressão de que você foi um exilado, e você até hoje não aceita ter sido banido do planeta onde você foi. E por isso você critica a Terra, nada presta, ninguém presta, e as leis que governam o cosmos, você acha que elas são mal feitas, de que Deus está errado. Você queria ocupar a cadeira de Deus. É muita arrogância. Ele começou a chorar, porque a verdade era essa. Ele foi exilado do planeta e veio para a Terra. E ele nunca tinha aceitado a possibilidade de que efetivamente toda essa reação contra a vida era uma reação movida pelo seu orgulho, que não conseguia aceitar ele ter sido banido dos seus grandes afetos em função da sua rebeldia espiritual. E ele se revoltava contra Jesus, contra os grandes homens e contra Deus, como se fossem eles os culpados dele ter feito escolhas infelizes. O Espiritismo nos dota, portanto, da possibilidade de vivermos a vida plenamente, porque a vida, ela é esse convite formoso para que possamos aproveitá-la do melhor jeito possível. O corpo que você tem é o corpo que você merece. Se ele é meio tortinho, meio atrapalhado, não tem a estética e a plástica que você gostaria de ter, pense que você pode já ter sido uma Gisele Bündchen, mas perdeu a encarnação. Você pode ter sido um deus grego, mas perdeu a encarnação e nasceu esse troncho hoje. E aí você fica reclamando do corpo. Às vezes você olha para o lado e vê a esposa e diz: não é possível, o que foi que eu fiz? Olha para o parceiro e diz assim: não é possível, eu devo ter jogado pedra na cruz para ter esse cara como meu esposo. Mas é até interessante que até para falar das nossas faltas a gente é orgulhoso. A gente tem que jogar pedra em Jesus, não pode ser em qualquer um não, tem que ser em Jesus, demonstrando que a gente merece aquelezinho, aquelazinha do teu lado. Quando você olha para os seus filhos, que você queria ter do Emmanuel, Joana de Anjos, que estão reencarnando aí como filhos, e ainda que você tenha colocado o nome deles de Emmanuel, André Luiz, eles não valem um centavo. Eles estão de volta para que você os ajude a respeitar a vida, dar a eles o que você não deu quando os abandonou, ou os abortou, ou simplesmente os rejeitou em outras experiências. Quando você reencarna no Brasil, e diz: mas puxa, por que eu não reencarnei na Suíça? Você veio exatamente de lá, se perdeu na riqueza dos bancos, do relógio suíço, do queijo suíço, e agora você veio para Pamonha.
e está aqui amargando. Se você foi um pouquinho menos pior, vai lá para o norte, tem um açaizinho como compensação. Mas se você foi muito mal, aí não tem, aí está no Brasil, está reclamando do Brasil. E aí você, puxa, mas eu nasci espírita, só agora encontrei o espiritismo, persegui os cristãos, agora veio o espírita para atender os outros, não é para ser atendido, é para atender os outros, se atendendo naturalmente. Então, o nosso melhor momento, a nossa melhor hora é agora, não é amanhã nem ontem. Hoje é o seu melhor dia de vida. E assim nós poderíamos concluir dizendo com Gonzaguinha, quando evocando esse hino de louvor à vida, haveria também de dizer: há quem diga que a vida é um nada no mundo, é uma gota que nem dá um segundo. Há quem fale que é um mistério profundo, um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é viver, ele diz que a vida é prazer, ela diz que amada não é, e melhor é morrer. Eu só sei que eu fico com a moça, e com a moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta das crianças. É bonita, é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Obrigado.